O Lucas, eu não sei se o Lucas está aqui ainda assistindo. O Lucas ele tem o Melodyne também, comprou o último e eles usam direto lá na Ginga. É muito, muito, muito bom, muito bom. A gente, com essa última versão do Melodyne, inclusive o pai dele indicou, né, Diz que Melodyne é como um dos que é o top, principais. é o principal para ele. Tu vê só. Né? Aí a gente pode largar É aquela porque bomba ele grava uns polêmica, né? caras tipo Tobias, né? Como é Daí que é? precisa... Vamos lá. Qual é a polêmica? Puxa aí, Beto, puxa aí, a gente A gosta. bomba polêmica é o seguinte. Eu acompanhando ali as postagens do Liciel Franco. Manja o Liciel Franco lá do Rio de Muito. Não Janeiro. conheço, nunca ouvi falar. Cara, é um produtor. Claro. Tô brincando, cara. Tô Bom, brincando. então o Liciel tinha uma postagem muito divertida, assim, ele sentado no meio daquela parafernália de analógicos do estúdio dele. Ele é o cara que constrói, pra galera que tá vendo, se não conhece por acaso, o cara que constrói mesa valvulada, ele é um maluco. Faz compressor dentro de mala, e os troços, a galera da gringa, todo mundo tá usando, porque são equipamentos muito bons, assim. E ele tem um estúdio que é 100% analógico, grava em E 100% feito por ele, né? o cara fez a casa. O cara é tipo gênio, assim, ele é um gênio. gênio. Caralho. Aí tinha uma foto dele, assim, em PB, no meio daquela inferno de parafernália analógica, e dizendo assim, isso, assim, venha gravar aqui, mas aqui é na fita, meu irmão, não tem take 1, take 2. Se não sabe, senta e chora. E aí os comentários das pessoas assim, tem gente que não sabe mais o que é tocar uma música do começo ao fim. Então Óbvio. a bomba é a seguinte, né? A bomba é o seguinte, né, cara? E para eu mesmo, como músico que tive alguma formação, até um pouquinho de formação no violão clássico ali durante a faculdade, a bomba é a seguinte: eu vou gravar uma música de 8 acordes, hoje eu tô editando. Porra, não dá, né, meu? Vamos tomar vergonha na cara ou vamos. E aí, entre assim, o analógico com o digital, entre a performance e o calor do ao vivo, do momento, do captado orgânico e a facilidade da produção musical com todas essas coisas que a gente tem acesso e que são simples. E aí, qual é a opinião de vocês? Cara, isso é um assunto, velho, que a gente poderia começar a falar agora e terminar em 2050 se estiver vivo, né? Que tem tanta abordagem isso, né, cara? Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu vejo o Liciel, e até eu conversei com o Tobias semana passada, pra gente ser arrojado, né? E tentar mandar uma mensagem pro Liciel, ver se ele topa bater um papo com a gente, cara. Sabe? Ia ser Cara, ia ser demais, velho, sabe? Mas eu não sei, porque né? aquele cara que ele tem um canal já com muito acesso e tal, não sei se ele ia topar, sim. né? Então a gente tem que levar isso aí com uma certa... A gente tá começando um canal agora, daqui a pouco o cara pode achar que a gente quer usar o cara para alavancar, e não é isso, mas é para curtir, porque a gente curte o cara. O Liciel, eu acompanho ele desde que começou ele começou a postar os vídeos, sabe? Os primeiros vídeos, ele usava o microfone, ele dizia o seguinte, tu deve lembrar, né, Beto? Ele pegava um 57 e dizia assim, ó, tá vendo isso aqui? Eu tiro um som de bateria foda, só com esse microfone aqui, puta que pariu. O Liciel... Eu tenho uma plaquinha aqui, como é que é? Uma Focusrite, isso aqui, ó, um som de bateria sinistro. Cara, e a impressão que eu tenho do Liciel é o seguinte, cara, eu até, se eu fosse entrevistar ele, se eu gostaria de ouvir dele, conversar com ele, é que ele me parece que ele começou num processo inverso, sabe? Por exemplo, como é que eu comecei a gravar? Eu comecei a guri, pegando o gravadorzinho de 2 deck, gravava numa fita, botava a rodar, gravava na outra, sabe? Depois comprei um gravadorzinho de 4 canais, sabe? Eu comecei na fita, na coisa tosca, não na fita de rolo e tal, porque isso só havia em estúdios profissionais. A gente que queria fazer aquela coisa caseira, né? Que é onde a gente se enquadra, no home studio, certo? Que é fazer a gravação caseira. Foi uma libertação, né? Exato. Nesse ponto, então a gente queria fazer alguma coisa de qualidade e não tinha equipamento para fazer de qualidade, certo? Então eu pude ver a dificuldade do analógico e pude sentir algumas coisas que quando veio digital se perdeu. O Liciel me parece que fez o contrário, ele começou no digital. Os vídeos que tem antigos dele, eu não sei se tu acompanha, ele é um cara que sabe muito de Pro Tools, muito de edição, então ele pegava umas gravações péssimas e fazia acontecer.
E aí desafiava, microfone, que pressa, não precisa nada, bota aqui, eu faço, olha aqui, isso aqui foi gravado uma porcaria, olha que som que eu tirei e tal. Só que com o tempo, como ele é um cara, ele estudou engenharia e tal, ele começou a experimentar os analógicos nos estúdios e tal, e ele começou a produzir, ele a fazer os equipamentos. E aí ele começou a ver que aquilo ali que se simulava digitalmente não ficava igual ao equipamento real, à sonoridade real. Ele teve o gostinho, né, que a gente tem quando a gente vai num estúdio com as coisas analógicas, né? Então, hoje, ele grava tudo analógico porque ele sabe que se ele gravar e se ele botar alguma coisa digital no meio do caminho, alguma coisa ele vai perder. Ou ele vai perder na espontaneidade do músico, ou na dinâmica, ou nos harmônicos. Enfim, ele vai perder alguma coisa e ele não quer perder. Ele é um cara que está ali pela arte, ele quer fazer aquele som porque aquilo está agradando ele hoje, sabe? Então eu acho bem legal essa abordagem dele, sabe? Bem legal mesmo. E tem uma outra questão, né, que é importante, que foi falado, foi muito falado na conversa com o Garay, que é a sonoridade do estúdio, né? Cada estúdio, por exemplo, o Sound City, por exemplo, é um estúdio que tinha uma sonoridade. E assim como é o estúdio do Liciel, o cara vai no estúdio do Liciel e sabe que tem aquela sonoridade. O cara vai em alguns estúdios específicos justamente porque sabem a sonoridade que eles tiram. Hoje, cara, eu acho feitos lá, né? Eu acho uma coisa interessante, cara, que eu não acho correto, não acho justo. Eu acompanho esses fóruns de discussão aí, de áudio aí, de home studio e tal. A galera que tá baixando o pau no Liciel, cara, eu acho que não dá pra gente levar em consideração, sabe? Por quê? Porque a maior parte é uma galera que faz música eletrônica em casa. Então, gravar num estúdio como o Liciel não mudaria nada pro tipo de som que eles fazem, sabe? Que já é direto com sons que já estão dentro do computador, sabe? Então eles não vão conseguir entender o que o Liciel quer dizer quando ele está falando de gravação de instrumentos orgânicos, certo? Tu gravar uma batera, tu precisa sala, tu precisa microfone, tu precisa pré, tu precisa isso, sabe? Sim, as coisas têm pertencimentos, né? As coisas têm pertencimentos. Para fazer um trabalho como tu fizesse a montagem da banda de rock, do Beat Rockers, ou eu fiz a montagem da Juris, ou o Tobias fez a gravação do violão dele com voz e vocês juntaram para fazer o vídeo, ou outros N trabalhos, trilhas sonoras, outras produções, não tem como. Tu não vai fazer analógico para ficar processando as coisas em hacks analógicos. Não, é a questão da praticidade, de juntar as fontes diferentes, de buscar o resultado. Enfim, agora, claro, os trabalhos assim que estão buscando, quando se está em busca de, e o tipo de sonoridade é uma questão, pode entrar nisso a necessidade do uso do analógico, porque aquilo é algo que se está esperando como resultado final, também uma sonoridade específica, como aqui um estúdio com som processado só por aparelhagem analógica vai poder entregar, né? Então, isso pode ser uma questão importante ou não, né? Agora, essa questão da performance que tu falou, hein, Beto? Essa questão da performance que tu falou, da energia do cara, do momento, da apresentação, da banda tocando toda junto, né, cara? Cara, isso aí, a gravação individualizada, né? E, digamos assim, a pessoa tentar fazer certinho, né? Ela perde. É ruim. Eu lembro que quando gravei o Calbis, que a gente foi aqui na Tech Audio, o nosso meio de produção, o Marcelo Delacroix que fez a direção do disco, e foi inteligente o meio de produção, que foi o seguinte: baixo e batera, fazer todo mundo tocar junto, tá? Mas para valer baixo e batera, para tu ficar com o clima do baixo e da batera tocando ao vivo. E depois faz as camadas das outras coisas, né? E acho que é um método intermediário interessante, sabe? Mas acho muito legal as experiências de gravar coisas ao vivo. Até que eu tenho coisa para mostrar para vocês. Tem uma coisa que eu gravei aqui com uma cantora. Tá certo que era só guitarra e voz, mas foi som captado ao vivo. E, puxa, a energia da performance está ali, sabe? Quando é viável, vale muito, eu acho. Tu sabe, cara, que às vezes eu propositalmente deixo alguns erros. Às vezes eu faço uns videozinhos, cara, e boto na internet, tocando alguma coisa. Cara,
tu sabe, velho, que tu pega, tu abre ali a gravação, se tiver uma notinha um pouquinho errada, seja na tonalidade ou seja no tempo, tu vai ali, tu ajusta e tá resolvido. Cara, tem uma situação bem interessante que eu fiz, a gente gravou uma chamada, a banda de antes gravou uma chamada nesse aplicativo que a gente tá tendo aqui, né? Gravou uma chamada para um evento que ia ter a sopa lá e tal, um evento da Júris ali e tal. E aí o Clóvis no outro dia me manda, Emerson, aconteceu um problema sério, cara. Eu falei a data errada, não era 17, era 16. Aí eu disse, cara, tu faz o seguinte, tu me grava de novo ali, só dá um tempo antes, um tempo depois, grava de novo que eu vou tentar te inserir. Cara, ele mandou pra mim e não deu 5 minutos depois eu mandei pra ele. Cara, eu cortei o áudio dele falando 16 e botei no lugar do 17. Ou vice-versa, uma coisa assim. Cara, Meu ficou amigo, perfeito. Dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra fazer Essas coisas, cara, o digital... Cara, eu não perdi tempo com isso, sabe? Nenhum. Exato. E consegui que tem salvar. uma coisa, eu não cheguei, sinceramente, eu não cheguei a pegar. Peguei o finalzinho do rolo, peguei o finalzinho dessa coisa de gravar com a fita, gravar no ADAT, ter que 1, 2, 3, vamos lá, é o único take, não vamos errar. Eu peguei muito finalzinho disso aí. Depois, a gente já estava gravando no computador, né? Quando eu comecei a produzir, comecei a gravar, isso, vamos lá, 2000, né? 2000 por aí. Então, nessa época já era muito comum ali tu já ter um computador com ACID, com equipamentos que tu já poderia gravar 20 vezes e aproveitar só o que ficasse bom. Então, isso que tu falou antes, Beto, da pessoa não tocar uma música inteira é muito real, né? Porque realmente, né, eu, inclusive, várias vezes me vejo com dificuldade de gravar um som, voz e violão inteiro, sabe? Tem que fazer vários takes até achar um que esteja intermediariamente bom, sabe? Tem que estudar, esse aqui tem uma coisinha e tal. estudando de outra forma a música, porque a gente tem como fazer ela, produzir ela em separado, produzir ela com o conforto da edição, né? Então Exatamente. isso é uma coisa que impacta a performance. É muito maluco isso. E Beto, eu acho o seguinte, eu acho que isso é uma baita de uma ferramenta, é uma mão na roda, mas como toda facilidade, ela torna o ser humano preguiçoso. Certo? É isso aí. É como um micro-ondas, velho. Tu vai pegar o restinho de comida que tem ali pronto, vai botar no micro-ondas e 1 minuto tá comendo, mas não, tem que fazer, ligar o fogão, sabe? É ou não é? Mais ou menos isso, né, cara? Vai deixando o cara preguiçoso. É isso aí. E a gente pode fazer aquela mesma analogia. Comida feita no fogão não é a mesma do micro-ondas. Esquentar no fogão lá fica muito melhor, né? Claro. Então eu acho que dá para fazer a mesma analogia, né? Eu acho que, como o Beto falou, a performance do ao vivo ela é diferenciada.